Bem-vindo aos Ansas, mais uma vez. Cá estamos nós com novos temas, novas conversas amenas, gente mais conhecida, menos conhecida, enfim. Tudo isto faz o programa que vai até si todas as semanas e que conta com a sua companhia desse lado, porque já sabe, como eu digo algumas vezes, sem si isto não seria a mesma coisa, sem a sua companhia. Portanto, esperando que esteja bem, queria apresentar-lhe Helena Miguéis. Helena Miguéis fez claro que é um pseudónimo, escreveu um livro, um romance, que se chama Ilusão. Ilusão não é mais do que aqueles sentimentos que a maioria das mulheres, especialmente as mulheres, nutrem dia a dia por variadas razões em determinadas situações, e quando ler o livro, que eu espero que o faça, vai ver que todas nós nos identificamos aqui ou ali, com pequenas passagens, com grandes momentos, enfim, do princípio ao fim, estamos lá, naquelas páginas acessíveis ao leitor, com uma escrita fluente, com um tamanho de letra também apetecível, que é muito importante. E esta Helena Miguéis não é mais do que a Laura Macedo de Espinho. Cá está ela, que poderá dizer mais sobre esta obra, como se lembrou de ser Helena Miguéis, por exemplo. E, enfim, eu vou deixá-la dizer-nos aquilo que se passou para escrever este romance, que realmente entusiasma desde a primeira página à última. Laura, bem-vinda. Obrigada pela visita e pela anuência para o convite. E é realmente da Helena Miguéis e do romance Ilusão que vamos falar hoje. Então, porquê é que esta Helena Miguéis existe e não a Laura Macedo? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, pela simpatia e por tudo que está inerente à rádio. A Laura Macedo, com o pseudónimo de Helena Miguéis, escreveu 4 obras antes com a Laura Macedo Quintas. Já lá iremos. Pois. É para justificar. Já agora 2 infantos-juvenis e 2 de poesia. Exatamente. Pronto, já fica dado o recado. Exatamente. A Helena Miguéis foi um pouco propositado, porque primeiro fui buscar os meus netos, que é Helena e Miguel. E eu fui buscar os meus netos para a posteridade, que eles se embaidecem quando veem Helena Miguéis. E outro lado, que este lado é a primeira vez que estou a contá-lo, foi para me libertar um bocado daquela Laura certinha, que toda a gente está habituada a conhecer a Laura certinha, com os infantos juvenis, com as poesias, aquelas paixões da poesia. E eu disse, eu tenho que eliminar um bocado esta Laura, porque eu tenho que dar outra coisa. Há que pisar o risco. Pronto. Queria outra coisa, ter mais coragem para mostrar aquilo que eu era capaz de fazer. E avancei. Mostrar a quem? Aos outros ou a ti própria? Aos outros também. E a mim, porque eu também, isto é uma catarse. Claro, é uma catarse, sinto isso em primeiro lugar, não é? Sim, há ali um lado que está dentro, claro, e quer com as personagens que conscientemente nós pensamos que não estamos lá, e estamos lá nas personagens. Exatamente. Quase todas, até nos homens, porque eu visto-me, não é? A personalidade masculina, porque não é só feito de mulheres o livro, tem homens e mulheres, e tem homens que sofrem também, não é só a mulher que sofre de ilusão e de frustração. E acho que esse lado de depositares o que está dentro de ti, até no subconsciente, acho que nos dá uma libertação, e eu senti essa libertação. E há pessoas que têm tido um feedback muito bom, espetacular mesmo. Eu tenho registado tudo isso, eu tenho copiado para uma pasta esses comentários. Dá-me aso a que eu estou no caminho, continua. É que eu sinto é que continua. Sem vaidade ou quanto baste para, que modéstia é demais, também se torna doentio, não é patológico, mas com alguma vaidade, mas sei que tenho que continuar e que o meu caminho é aprender e continuar a aprender sempre para a frente. E isto deu, e que sinto é que qualquer personagem que está aqui dentro é similar a qualquer... Existe, é real. Exatamente. É real. Tem histórias reais aqui que me foram contadas, porque eu sou, como eu digo, a amizade é um ombro sem relógio, e eu sou um bocado esse ombro perante muita gente, e contam-me muitas histórias. Claro. E eu fui buscar histórias que depois idealizei, fiz a minha parte
imaginária, Sim. mas eu acho que também, acho que há ali uma fusão entre o imaginário real, que, Entre ti e eles sim, também. está lá, está lá. Agora as pessoas perguntam, mas tu és a Clara, tu és a Clarice, ou que tu és a Berta? Ou não, não, eu sou todos. Porque fui eu que criei os personagens, portanto eu sou todos. Eu não sou o A ou B, C, sou todos que estão ali dentro. E há essa possibilidade de estarmos no lugar dos outros, não é? Que é difícil hoje em dia as pessoas porem-se no lugar dos outros. Exato. Por exemplo, a primeira coisa que nós pensamos é logo mal do marido da Clara. Da Clara, exatamente. A Clara é a Berta é que é o problema. A Berta põe ao rubro a Clara. A Berta consegue, que é a mulher sedutora, mais nova do que aquele casal. Claro, pregaminente. Bem constituída, tudo Pronto, no sítio, como eu costumo dizer. Como é que há mulheres que têm tudo no sítio e outras não têm, coitadas. Eu digo aqui no livro, não estou a dizer agora, eu digo no livro. A Clara exalta-se como é que vê o seu corpo diferente ao espelho e vê aquela mulher a fazer-lhe frente perante o marido. Sempre em companhia do marido. Sempre, porque ela é advogada, o marido também é. A Clara é professora. Mas uma coisa é certa, nós deixámos-nos cegar pela ilusão. Porque o que é ilusão? A desconfiança atraiçoa-nos. A desconfiança atraiçoa-nos. E faz-nos perder. Completamente. Porque é assim... Nós deixando entrar no nosso pensamento aquilo que tu não queres, mas entra-te no pensamento, tu nunca mais consegues eliminá-lo. Certo. Ou então tens que pôr um pensamento à frente desse mau para ultrapassares esse que está lá atrás. Claro. Porque não consegues, de modo algum, tu dizer assim, não, isto não é verdade. É mais fácil tu iludir-te e deixares andar. Certo. E depois pensas assim, não, deixa ver que se calhar eu se fizer um jantar XPTO em casa, com as luzes das velas, ele vai mudar. Claro. Ou se calhar eu levo-lhe um ramo de flores para a minha mulher e ela vai mudar, ou para a namorada, certo, ou para a companheira, ou o que seja. E estamos sempre naquela esperança, naquela ilusão que a coisa vá alterar. Não vai. Pois. Porque se fazes uma vez... não é? 2 vezes, 3 vezes e continua igual, não muda. Claro. Então, como a vida nos põe à nossa frente, sem que nós questionamos e pedimos, ou pensamos que aconteça, que é os óbices, as vicissitudes, aquelas complicações que a vida nos põe à frente e que tu tens, ou vais contra ela, vens para trás e andas para a frente, sim. ou contornas esse obstáculo e cedes e vais vivendo nessa ilusão, ou ultrapassas esse obstáculo que te vai dar a mudança. A mudança dói. Sim, e a pessoa prefere ficar na ilusão, muitas vezes, do que a mudança. É mais cómodo, não é? Mas a ilusão vai-te levar à depressão. Onde não se quer, não é? Vai-te levar à depressão. Claro. Porque não há rumas. O que é estranho é que várias vezes me questiono como é que 2 pessoas resolvem viver juntas? Isto agora não tem a ver com o livro, tem também. Sim, também faz. Como é que 2 pessoas que resolvem viver juntas, até ali eram uns amigos fantásticos, entendiam-se um ao outro, ou nem eram amigos, mas passaram a dar-se bem. A partir do momento em que há uma união, tudo muda porque as pessoas estão desconfiadas por causa daquela, por causa daquele, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Porquê que isto acontece nos casais? Consegues perceber? Eu diria-te que é o termo de posse. Que coisa tremenda. Pois, mas a posse implica falta de liberdade. Exatamente, mas quando se ama não se deve ter essa posse. Há liberdade. Exatamente, ou há liberdade, o amor é liberdade mesmo. O amor é dar asas. Se tu não dás asas, não tu ou o companheiro... Não existe amor, não acaba existe. por ser uma doença, não é? É posse, tu dizes, não, ele é meu, não é daquela. É uma propriedade. Ou ela é minha, não é daquela. Não dês o abraço àquele sujeito que eu não gosto de ver assim, dar o abraço àquela pessoa. Não dês um beijo àquele porque ele gosta de ti e ele tem a intenção em relação a ti. Está tudo estragado. Claro que sim. Não há relação aí. Não pode haver. Mas a maior parte das pessoas vivem assim. Sim, sim. A maior parte das nossas pessoas que nós conhecemos, o mundo... Vive assim, numa aparência fictícia. É uma aparência falsa. Porque é mais fácil viveres numa aparência perante uma sociedade do que tu seres quem és. Claro. E bateres com a porta. Aquilo, ultrapassar a barreira, ultrapassar o obstáculo. Tu estás a mudar, estás a cortar. Estás a sofrer, vais sofrer, claro, cortaste, claro mas sim. Depois adaptas-te à tua essência, à tua liberdade. Enquanto tu não fizeres isso, tu vais estar sempre presa. E mesmo quando a gente cede, porque é um ato até de altruísmo, No momento é. Mas depois não é. Pois não.
Precisamente por isso é que eu estou a dizer que no momento bem. Estamos a perder algo de nós, ao dar ao outro essa oportunidade, estamos a perder algo que é nosso, não é? A liberdade que é nossa, até muitas vezes submissão, porque deixamos, deixa lá. A gente diz, não quero chatear, deixa lá. É o que nós ouvimos, é isto, da mulher e do homem. Deixa lá, não me quero chatear, deixa lá, deixa falar, deixa lá. E vamos vivendo assim, numa atmosfera, numa bola de... Uma falsa alegria, não é? Exatamente. Ou numa triste alegria. É uma alegria com lágrimas. Pronto. Agora, era preciso chamarmos um sociólogo para saber o que é que falha aqui. A falha será a permanência, a atenção, depois vem estas coisas todas que complicam uma relação, não é? Complicam muito. Olha, primeiro que eu acho que há... primeiro é isso que eu te disse. Complicam sendo simples. Sendo tudo simples. Isso é que enerva. Mas não... é tudo muito simples, mas não é facilmente perceptível a todas as pessoas da mesma forma, não é? Porque nós não admitimos que o outro ou a outra seja livre. Não admitimos. Mas queremos a nossa liberdade. Queremos, mas não conseguimos. Por isso é que eu te digo, ainda há bocado a gente dizia, a gente não aprende, queremos aprender e não aprendemos, porque as coisas... As relações são complicadas. São muito complicadas as relações públicas, as relações casal e até as públicas, são muito complicadas. Sim. Mas eu acho que somos todos assim, ninguém quer dizer, é muito raro tu encontrares um casal que ele faz a vida dele, ela faz a vida dela e está tudo bem. Está tudo bem, juntam-se. Olha, achas que era a ligação ideal essa? Eu sou apologista por isso. Concordo plenamente. Sou apologista disso. Eu também. Outro dia li um artigo que não deixa de ser engraçado partilhá-lo aqui. Não li o artigo. Eu li um cabeçalho e depois não fui atrás daquilo, porque não me interessou também. Claro. Não tive tempo. Em que alguém conhecido dizia: eu não sei onde o meu marido está, mas também não quero saber. Pois. Caramba, é futuro. Dizer isto é brutal. Mas também te digo, se tu procuras é porque queres encontrar algo. Se tu procuras... Exato, mas ela não quer saber. Ela não quer, por isso é que ela não quer encontrar nada, ela deixa estar. Claro, deixa estar. Deixa estar. E se calhar aumenta a felicidade dela. Eu acho que aumenta. Dela e dele. Dos dois, porque eu acho que passa tudo pelo respeito. O que implica ela também estar em determinado sítio e ele também não saber. Exatamente. Ter um encaixe desses é uma coisa brutal, é muito difícil encontrar. É muito difícil. Isso é uma confiança total. Sim. Eu acredito que haja. E agora até com esta camada jovem, eu acho que se calhar há mais do que no nosso... Eu aí acho que as coisas são diferentes. Sim, aí são. São diferentes. Há aí há uma pitada de desinteresse muito grande. E tu repara, tu és numa faixa etária, somos todos adultos, acho que não há crianças a ouvir o programa. Nós, quando éramos jovens, os rapazes tinham a tendência a arranjar maneira de estar connosco em qualquer lado, no reservado. Exatamente. Hoje, as mulheres fazem mais isso que os homens. No público. Sim. E em público. Sim. Eu disse há bocado, moro em frente a uma escola, eu vejo coisas que era impensável no meu tempo. Claro está. Que não é muito tempo, não é? Sim. A ver. E ouvir, que mais me custa é ouvir. O palavreado. E estou, não desprezando a mulher, nem dizendo mal, mas custa-me que são as mulheres, as raparigas, as adolescentes, que são muito mais atrevidas e mais desbocadas, entre comas, a falarem aos rapazes. Não é? Pois, e agora pergunto eu, isso tem a ver com a liberdade da mulher? Não tem, pelo contrário. Eu acho que elas não vão ter... acho que não vão a lado nenhum, porque não há respeito. Ora, eu acho que tem que haver o respeito, essencialmente. Até se pode falar mal, respeitando uma pessoa, até exatamente, se pode falar mal. Exatamente. Não, isto é uma bola de neve. É uma pescadinha, porque a pessoa está sempre ali à volta. Porque nem sempre a pessoa que fala mal está a desrespeitar o interlocutor, não é? Sim. Nunca. Mas a forma como tu falas... Agora, exatamente, a intencionalidade é terrível. E mesmo na rua, nós por vezes deparamos-nos com situações que são de bradar aos céus, que ficamos assim como é possível. Sim. E ninguém faz nada. Não. Nem nós. Nem nós. Não fazemos nada. Não, porque já corremos o risco. Corremos o risco de ser maltratados, de ser insultados em público sem razão nenhuma, não é? Eu estava a dizer isso há dias ao meu marido. A gente, se disser a uma jovem que estamos a passar ali, a minha porta de entrada é quase em frente à escola, e a gente ouve coisas muito desagradáveis mesmo. Se um de nós calha, eu olho,
E às vezes olho mesmo com olhos de surpresa, E para outros de provocar. reprovação. E às vezes estão sentadas na beira da soleira, da minha porta, e eu paro e se por acaso vocês não se importam de se levantar para eu entrar? Que eles não fazem, não levantam. Claro. E eu, quando eles se levantam, eu digo, muito obrigada. Eu faço questão de mostrar Mas ninguém te responde. a delicadeza. Ninguém te responde. Às vezes há um rapaz Sim, ou outro é. que é capaz. Ainda há dias estavam lá a comer e deitaram papéis para o chão. Eu disse, vocês podem comer, mas quando forem embora não se importam de levar o lixo para a papeleira? Ah, foi aquele. Eles apontarem para o outro. Eu disse, olha, não importa quem foi, mas eu gostava muito que vocês pusessem isso na papeleira. E entro. Percebes? Eu sou sempre pro lado positivo, mesmo com vontade de ser mais agreste, mas eu vou sempre para o lado bom, porque eu acho que o lado bom traz mais dividendos do que tu seres agressiva. O agressiva traz agressividade, e isso, se nós formos agressivas para elas ou para eles chamam-nos logo velhotes. Olha, bem a velhota ou bem o velhote falar aqui, não sei o que. Então, para não haver choques, é preferível falar do lado mais suave. O lado positivo é sempre eu, melhor. Eu jogo por todas as lado razões positivo. E mais alguma, não é? Eu jogo. A sociedade em constante evolução, é engraçado que os problemas de hoje em relação, por exemplo, aos casais, são exatamente os mesmos que há anos atrás. Isto nunca muda. É o sentimento que é o mesmo, as pessoas que continuam com os mesmos chavões, entre aspas, os mesmos objetivos de conquista. O que é que será Laurinda, isto? eu acho que as crenças são as mesmas. Sim, acho que nada mudou. A cultura é a mesma, porque tu passas de mãe para filha, da filha para filha, para filho para filho, vai para os netos, vai por aí fora, e é tudo sempre igual. Vai mudando pelos caminhos que tu te vais cruzando, com quem te vais cruzando. Aí tu mudas. Aí é que está a diferença, não é? É onde tu convives, é a adaptação. onde tu estás, quem te ensina, quem te dá mais, algo mais que aquilo que tu tens. Tu aí sim. Sim. E eu neste livro falo nisso, eu falo até eles têm uma como é que se diz? Uma tertúlia mensal, já, porque faz falta mesmo para nós aqui, na nossa sociedade. Essa tertúlia mensal faz questão de ser temas livres e ser tema de algum livro que se leu. E eu aqui falo que foi verdade, que eu estive numa escrita criativa com o Miguel. Não é Miguel. Onde foi a escrita criativa? Foi lá em Espinho, na biblioteca. É o Sousa. Eu já não sei. Ai meu Deus, deu-me uma branca agora. Pronto, eu daqui a bocado venho. Pronto, é um homem de referência. Sim. E ele, depois da escrita criativa, ele fez um debate aberto para quem quisesse fazer perguntas. E eu, como te digo, não sou muito de fazer perguntas, não é? Mas de repente saiu-me aquela pergunta e perguntei-lhe a ele direto, é feliz quando escreve? E ele ficou a olhar muito sério para mim e eu pensei assim, o que é que eu fui falar? O que é que eu fui dizer? Eu já tensa. E ele ficou assim, não é uma pergunta fácil de responder. Pois não. E eu disse, eu só estou a perguntar se é feliz ao escrever. Eu até já estava a pensar que ele tinha percebido mal a minha pergunta. E ele disse assim, olha, vou-lhe responder. Eu até estava no Brasil, num café, e estava a escrever no computador, que eu escrevo no computador, e de repente alguém chama por mim e eu não dou conta, mas alguém, senhora, eu olho... E diz ele assim, está cheia de água. Eu estava com os pés ensopados de água, uma inundação no café, eu estava sozinho dentro do café e não dei conta. Tão entretido que estava, não é? Tão entretido. E diz ele assim, sou feliz, realmente aí sou feliz, porque se não fosse eu não tinha sentido que não estava confortável. Mas depois sou infeliz, sabe quando? E é verdade que ele disse. É quando eu de 300 páginas, 400, eu começo a desbastar e a cortar por ali fora o que escrevi. Claro. E eu digo assim, eu a rever-me, porque realmente a gente corta, porque acha que aquilo não tem interesse. Primeiro tem muito interesse, mas depois diz assim, não, isto não tem interesse. E começas a cortar. Mas se calhar aqui esta frase até fica bem, né? Mas tu tens que deixar de ter pena e cortas. Exatamente. E eu acho que... que estávamos a dizer, este lado de cultura que nos faz falta, do meio onde nós nos inserimos, ajuda-nos muito a superar muitas vezes essas crenças que nós trazemos dos nossos pais, da avós, sim. E a cultura e a religião.
Isso marca-nos muito. Penso que sim. Marca-nos Uns muito. da melhor maneira, pelo lado positivo, outros pelo lado negativo. Ou a existência ou a ausência dela também Sim, pode também acontecer. é verdade. E isso pode ser um facto marcante na vida das pessoas. E de que maneira? Porque se tu a tens, continuas caminhando igual aos outros. Vives num mundo próprio para ti. Se não a tens, és uma ovelha tresmalhada. Completamente. Apontada no rebanho. Até tens uma cor diferente. Pois é. E isso traz imensos pesos que as pessoas não imaginam o que isso provoca ao longo da vida. Sim, sim. Marca. Podemos também falar sobre esse assunto, mas acho melhor passarmos à frente. Não tem a ver com o teu livro, que é o que e não interessa neste momento. Mas isto são as marcas que nós carregamos ao longo da vida para sempre. Sim. Quer queiramos, quer não. E depois porque é aquela fase em que as pessoas dizem assim, mas porquê é que eu me lembro de tudo quando era novo? E agora há 15 dias comi uma bruta feijoada não sei aonde. Não é verdade? Precisamente o computador está intacto, nós estamos com a memória fresca e tudo o que acontece fica lá registado em primeira mão. Exato. E na primeira pessoa. Portanto, dificilmente nós deixamos fugir seja o que for, e lembramos-nos como se fosse ontem, ou há pouco. No entanto, há coisas que se passaram há pouco que a gente já desligou, não é? Talvez não valorizemos tanto. Não, claro que não. Claro que não. Mas a nossa memória está intacta e pronta a receber, isso faz toda a diferença. É muito bom. Está, não é muito bom. A avidez de aprender, para mim, é essencial. Sim, essencial. Sim. E ninguém sabe tudo nunca e ninguém sabe muita coisa tanto depressa quanto espera. Não. E é sempre bom, este ato de aprender é sempre fantástico. É bom a gente não saber de tudo, porque quando uma pessoa diz que sabe tudo, já não faz nada. Claro. Portanto, era o que eu dizia outro dia naquela conversa que tivemos. A experiência, quando a temos, já não nos serve de nada, não é? Segundo diz o filósofo. E tem razão. Mas, a gente já fez a asneira, não vale a pena ter mas aprendemos com ela, não é? Mesmo que se fez a asneira, claro, a experiência a gente aprende. Não nos vai servir para nada, mas aprendemos. Eu costumo dizer que gosto de ouvir pessoas que me dão opinião com experiência. Porque quando me dão opinião... São todas, Laura. Mas há pessoas que falam sem ter experiência. Bem, mas isso não são pessoas que dão opinião, são pessoas que falam por falar. Tudo e falam tudo. E eu não aceito geralmente esse lado que a pessoa fala de cor. Percebes? Não. Porque sem se tu tens a dor e sabes que aquilo foi uma dor que tu tiveste, a gente quando fala de uma mãe que morre, e certo. Se tu tens a tua mãe que também já faleceu, a gente consegue perceber, não sendo da mesma dimensão, sim. Consegue perceber que dor é que nós estamos a falar. Sim. Agora, há pessoas que, isso passa. E a mãe dela ainda é viva. Isso passa. Pois, exatamente. Aí eu calmo e não digo mais nada porque não vale a pena. Não vale a pena, pessoa não vale. Há pessoas com quem não vale a pena sequer trocarmos ideias porque nunca estarão na nossa sintonia, não é verdade? Não. Isso é uma coisa que não é fácil. Muito bem. Esta Clara, digamos que é uma mulher da classe média que é... Ao fim e ao cabo, uma dona de casa normal, portuguesa, não é? Ela é professora. Mas ao mesmo tempo uma dona de casa sim. com os afazeres normais, não tem filhos? Não, porque ela teve uma perda à 28ª semana de gravidez, ela perdeu o filho. E aí ela teve depois um problema muito grave, que foi submetida a uma esterectomia. Eles acordaram entre eles os dois ter um amor incondicional. Que este amor incondicional não existe, não é? Existe até uma determinada altura que existiu, até ela começar a ficar com ciúmes, aí já tudo mudou. Mas isso acontece por amor. Mas mesmo ela, em relação a ela, mudou. Também acontece por amor, não Quando o ciúme não é patológico, quanto baste, eu acho que é saudável. Pronto, há aquela picardiazinha. Quer dizer, agora uma pessoa... patologicamente, dizer que... Diabo, não é? Porque eu te dou um copo d'água, sou um homem, dou-te um copo d'água e tu já ficas ali a olhar para o marido e para ela, para a outra, quer dizer, isso já é patologia, não é? Claro está. Pronto, mas quando não é patológico, quando há só aquela picardia de ciúme, ela não é, ou ele, aí... é saudável. Agora, quando entra na patologia, ele ou ela também sofre. Pois, exatamente. Porque tudo sofre. E se houver filhos à volta, eles sofrem também, percebes? Aqui era só eles os dois, a Clara e o Carlos. Pois, o reflexo é um problema. Mas quando há esta Berta que entra são amigos íntimos,
e ela começa a sentir que há mais qualquer coisa, e que eu não vou contar a história, não é? Claro, logicamente, cada um que descubra. Depois que O livro está à venda. O livro está à venda, e depois eu digo aonde. Aqui, por acaso, em Viana não tenho. Mas até por mensagem podem me mandar, que eu envio por correio, com portos pagos. Ele também sofre, porque havia diferente. Aquele amor que ela sentiu, e depois ela começa a pensar que a culpa é dela, porque nós depois assumimos a culpa de tudo. Nós, a mulher, que estou a falar agora mais do lado feminino, nós sentimos que se calhar nós é que falhamos, para ele procurar aquela, falhamos. Nós, se calhar, o nosso corpo já não é igual, aquela é que é bonita e é boa e jeitosa, e se calhar é por causa disso que eu já não sou tão perfeitinha que ela não sei o quê. Eu sou mais refilona, estou mais quesilenta, não sei o quê, e aquela é tudo boa, não sei o quê. Portanto, tudo isto junto faz com que ele também sofra. Claro. Porque ele não tem... Há aqui uma parte do livro em que ele se esqueceu dela. Ela estava no quarto, que ele disse, vai para cima que eu já vou, e ele esqueceu simplesmente dela. Ela estava lá em cima à espera dele. E ela desce e vê-o no escritório. A primeira coisa que ela faz foi ver por trás dele o que é que ele estava a escrever, a olhar para as coisas todas que estavam em cima da secretária com desconfiança. A boa maneira feminina. Exatamente. O feeling feminino. Além dos olhos, feminino. Tem para mais meia dúzia. E eu ali questiono, quem procura quer encontrar. Ora, nem mais. E ela estava ali, quieto. Exatamente. Para não sofrer. E ela, exatamente. Para não sofrer. E ela, há ali uma fase que lhe diz diretamente, em frente a ele, à secretária, que lhe diz, espero que seja só trabalho. E ele aí sente que ela estava a duvidar dele, levanta-se e agarra pelos ombros e abana. E ela teve medo daquela violência. E depois desaparece e vai para a casa de banho arranjar-se. E é quando olha para o corpo dela e faz juízo de valor. E a autoestima perdendo. Claro, é um problema. É um problema muito grande. Gonçalo Mendes Tavares, agora, caramba. Gonçalo Mendes Tavares, que ele escreveu. E curiosamente, eu também Jerusalém. me lembrei que vamos ter de ouvir a música que escolheste para o programa, que é para que ninguém se esqueça dela, adoro, e que vem ao encontro do que estamos a dizer, e que é realmente muito interessante. Até já, voltamos já à nossa conversa. FM. Então, de regresso, estamos a conversar, como já sabe, com a Laura Macedo, que usou o pseudónimo Helena Miguel, pelo que já explicou, e falámos de um romance que se chama Ilusão, que afinal não é mais do que um retrato da nossa sociedade, principalmente feminina, que está em maior número, e onde nós todas, penso que nos poderemos rever um pouco com as nossas ilusões propriamente ditas, com as nossas inseguranças, fragilidades, enfim, e até as certezas. Portanto, fica aqui o convite para que leia o Ilusão, um romance da Helena Miguel, da Laura Macedo, que nos vai visitar desde a cidade de Espinho até Viana do Castelo, e que nós temos muito gosto em recebê-la, principalmente porque hoje em dia é muito raro haver quem escreva romances. Concordas? Eu não, acho há que não. Há muita mais poesia, há muita mais prosa, sei lá, sim, prosa poética, é verdade, até, que se calhar, mas o romance não é tão vulgar quanto isso. No estrangeiro é mais, sabe? Mas eu estou a falar daqui, tens razão. Eu estava a ver o romance. Não conheço ninguém que tenha escrito um romance. Ora, lembra-te assim de repente, agora. Aquela Margarida Rebelo Pinto. Pronto, mas eu estou a dizer, naqueles conhecimentos que a gente tem mais próximos. Sim, desta cultura próxima nossa. Sim, é poesia. É muito mais fácil escrever poesia. Sim. Ou prosa poética. Não tem nada a ver. Não tem, já escrevi. Isto é um quebra-cabeças, não é? Isto tem um fio condutor. É muito difícil. E evitar as falhas também é muito complicado. É muito difícil. E é fácil falhar. Eu, quando comecei a escrever, foi na altura da pandemia, antes da pandemia, 2019. E depois fiz um interregno, porque fiquei naquela fase de aborrecimento, de estar fechada, e depois saiu aquela história da correspondência, e entretanto volto a pegar outra vez no romance. E não era para fazer um romance, era para fazer um conto, porque é mais pequenino.
mas eu não resisti Não, foi boa ideia, em chamar mais personagens para o meu trabalho, e depois a seguir ao pai, à mãe, vem o filho, a seguir ao filho vem um avô, e tem aqui, embora seja muito feminino, que tem muitas mulheres, mas tem o homem ao lado da mulher. Exatamente. Tem ao lado... ser universal que fala dos dois, sim, não é? Sim, não podemos viver sem um, sem o outro, isto faz parte... de maneira nenhuma. Nem o homem existiria sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Exatamente, não, Portanto, tudo faz parte da natureza. Voltas que a sociedade dê, não vale a que a nossa comunidade perceba e viva, esta é sempre a primeira sentença. O homem e a mulher têm de estar juntos. Sim, temos de saber viver. A partir daí, exatamente, e depois viver com as diferenças, que isso também é muito importante, cada vez mais. Exatamente. Eu sei que tu estás a trabalhar noutro projeto, numa brincadeira que também surgiu durante a pandemia, e que tem uma figura que se chama Emir. Que é a bola de ping-pong da história. Queres resumir assim um bocadinho só? Vou contar um bocadinho. Sim, um bocadinho do que se passou com esta personagem. Portanto, estávamos na pandemia, numa fase muito má de isolamento, toda a gente, não era só eu. E que era preciso distrair as pessoas também. E eu precisava eu tenho o meu editor, que tu também conheces muito bem, o Augusto Canetas, e ele também estava a passar um bocado mal. E ele dizia, eu vou para a rua, não me importa ser preso, eu não sei o quê, eu meto-me com a polícia. E eu disse, tem calma, tu tem calma. Mas ele estava mesmo, que ele é aquela panca. E eu disse, não, tem calma. E eu comecei, um dia estava em frente à janela, e eu digo assim, não, tenho que fazer alguma coisa, que eu também preciso de qualquer coisa, picardia qualquer. Então arranjei uma maneira de escrever-lhe com o nome ao Augusto, mas não a ele, ao heterónimo dele, que é Neves da Vila. Fazendo-me passar, Emi, que é Helena Miguel, Emi González, mas eu pus espanhol porque eu disse que vivia em Espanha, mando-lhe uma primeira carta a dizer que vivia em Espanha, que me foi oferecido o livro dele, Recreios, que é de adágios, pensamentos e não sei o quê, e que achei muito interessante, só que lamentava que não tinha a direção do autor, mas do editor, e que pedia encarecidamente ao editor, se conseguia a direção, estás a ver a manobra, conseguia a direção do autor do livro, para trocarmos correspondência. Ele, passado 3 dias, manda-me a resposta a dizer que o autor é o mesmo, Augusto Canedo Neves da Vila e José Faria da Costa, que é a mesma pessoa. E claro que eu já sabia isso, não é? E eu, isto por telefone, e eu a apertar o nariz e a apertar o telefone, mortinha feliz de ele me estar a ler a carta que eu tinha escrito. Boa. A partir daí fizemos, são perto de 30 cartas que escrevemos. Durante quanto tempo? Foi a pandemia toda, foi a 20 até 21. Foi um ano. Um ano e pouco. Depois a última carta, não posso dizer, foi em 21. E então, eu recebendo sempre o feedback. E eu a dar E foi muito interessante que isto originou a que houvesse uma correspondência assídua, que ele, na primeira ou na segunda carta, eu questiono logo se ele diz-me que tem um amigo. Eu tenho um amigo em Espanha que tem um livro meu, o Recreios, não sei como é que o livro foi lá parar. E eu disse, mas é homem ou mulher? Porque quando eu pus o nome Emi, só pus Emi González, mas eu não disse que era homem ou mulher. Mas de propósito, que eu não sabia, percebes? Eu disse, deixa ver o que é que ele diz. E quando ele diz, eu digo, mas o senhor é homem ou é mulher? Como é que sabes que é um amigo? Não, é homem, pela maneira como escreve, e é primoroso, e não sei, e até te digo, deve ter pai 80 anos, porque ele já escreve de uma forma do fim do século XIX. Pronto, eu vesti o personagem. Claro. Eu sou boa a vestir, pronto, olha, enviei o fato e vesti um senhor de 80 anos. E que depois conta a minha história de namoro com a namorada, que me casei ali, que eu era um administrador de um hotel de 5 estrelas, e como foi o meu primeiro beijo, como foi o não sei o quê, tudo ali a contar aquela história. Tu ainda não sabes, mas vais saber depois. E então, e um dia a pandemia acaba. E a Laura,
Helena Miguel pergunta, Ficas e aflita, agora? e agora? Pois, E há agora? que matar o homem. Ai, o que é que eu vou fazer? Pronto, agora fica o segredo dos deuses. Só vai sair em outubro. Ou então mandá-lo para o estrangeiro. Não é? Ou mandá-lo para o estrangeiro. Era velhinho, mas O pronto. pior era se ele vinha para Portugal. E ele queria o visitar. Ele queria o visitar, porque o meu medo era que viesse uma carta imprópria a pedir uma direção. Que o Augusto tivesse a ideia de ir lá procurá-lo realmente. Essa é que era, esse E é que também era o estou, problema. a par disso, estou a escrever já outro romance. Sim. Sim. Sobre o quê? Também Podemos é a saber vida. Também É sobre a são vida, as mas tem um ligações humanas? tema. Sim, é sobre relações humanas. Eu gosto muito deste tema do relacionamento sim. humano. Dentro daquilo que eu posso, se eu conseguir transmitir alguma coisa de bom, que as pessoas consigam tirar daqui alguma coisa, eu já me dou por feliz. Porque a vida já é tão cruel. É tão densa, não é? Se conseguirmos a gente dizer assim, epá, realmente ela tem razão, deixa-me ser mais calma, deixa-me relativizar. Sim. E o outro livro é mais forte do que este, porque mexe com sentimentos mais fortes, mas ainda está aqui na cabeça, se me der alguma coisinha, lá se vai o romance. Mas ainda está aqui na cabeça. Mas já tenho começado. Mas já tenho começado. Acabando esse, depois já vai... Exatamente. Muito bem. Foi difícil montar esta ilusão? É difícil. Eu sofro muito eu não sou de fácil, eu não consigo escrever aquilo que te disse há pouco, antes de abrirmos. Eu não escrevo no computador, escrevo no papel. E eu fujo de casa e vou para o café escrever. Porque o ambiente de café não me perturba. Em casa perturba-me até o clique do interruptor, me perturba, está ali gente. E aquele pensamento foge-me. E então, nesses ambientes que não é nada comigo, nem conheço as pessoas, eu estou ali sozinha e ninguém vem ter comigo, sabe que eu estou a trabalhar. Há pessoas, minhas amigas, estavas a escrever, eu nem estava a ter contigo. Fizeste bem. E eu corto, deito de fora. Depois não gosto, depois torno a alterar, depois torno a pôr. É muito difícil. O que eu tenho que fazer depois, quando já começa a fazer muita revisão, eu tenho que pôr para o computador e imprimir. Pois, exato. Aí depois já levo a folha imprimida, já é mais fácil, já não vou ali tirar aquela frase. Claro. Mas eu primeiro faço no papel. Mas não me é fácil escrever. Pois. Não sou aquela pessoa que diz, pega no caneta e escreve ali. Não sou. Escrevo, demoro a escrever, mas tenho muita consciência do tempo, da cronologia, que é grave, é fácil de falhar. Sim, e quanto mais personagens tu tiveres, mais difícil é. Eu tinha um esqueleto em que punha, por exemplo, Clara é casada com isto, tem empregada tal e tal. Fulano é casada com isto. Para não haver falhas, não é? E depois a Clara tem jardim, e depois a Clara outro apartamento, que é para eu ir buscar. Senão a gente perde-se. É muito fácil acontecer. Muito fácil. Sim. E eu tenho esse cuidado. Que conselho darias a algum jovem que nos estivesse a ouvir para começar na área do romance, por exemplo? Ficção ou não? É engraçado que eu, quando escrevi poesia, os 2 infantos juvenis, eu fui a um lançamento de um livro de um amigo. Amigo porque outra pessoa me apresentou, que não é amigo daqueles que a gente tem essa amizade como tenho contigo. Mas ele disse-me assim, alguém disse, a Laura também escreve. E ela disse, escreve o quê? Eu disse, é poesia. E na altura eu tinha os 2 de poesia. Escreva um romance. Eu disse, não sou capaz de escrever um romance. E ela, escreva um romance. E eu disse, está bem, um dia experimento. E depois fiz aqueles infantos juvenis, que é aquela introdução, sabes? Sim. E nunca eu imaginava que eu ia para o conto, estás a ver, por ser mais pequenino, claro. Que eu tenho um amigo que escreve contos, e eu gosto dos contos, mas às vezes não gosto num livro que tenha vários contos, que fico decepcionada, porque eu estou a ler, aquele corte daquela história, passo para outra, ainda estou envolvida naquela, sabes? Claro, tens o filme ainda muito Sim, presente. são muito difícil de cortar, tenho ali aquele momento que tenho que estar ainda a pensar naquilo. E eu estava a pensar no conto por ser mais pequeno, e disse, deixa-me buscar um conto que assim é mais fácil, mas não consegui. Pois. Foi mesmo... Não, mas o tamanho está acessível, e as pessoas dizem... E como tu dizes, e bem que eu também sou exigente nisso, é que o tamanho da letra para mim é muito importante. É fundamental. Já agora, se me permitem um conselho, nós que somos portugueses e que andamos sempre a queixar-nos de que as pessoas que não leem, e eu também não leria um livro com imensas páginas, concentradíssimas, com letra tamanho 11. Exatamente. Eu não sou capaz de pegar num livro desses, francamente. Não, a gente tem um apelo aqui aos editores. Exatamente. É verdade. Mais vale ter mais folhas
e ter uma leitura confortável, como eu costumo chamar. Porque isto de empilhar palavras não é propriamente uma boa orgânica e uma boa solução para ser um escritor que seja procurado. Portanto, o que interessa é a linguagem simples. Sim, sim. Não estamos no tempo do Eça de Queiroz nem do Camilo, já por isso eles são os clássicos e a gente admira-os imenso, admira a escrita deles, acho fantástica. Eu também. Gosto muito. Eu tenho um bocado a mania também de, às vezes, elaborar muito aquilo que estou a dizer. Porque vamos aos pormenores, pronto, sabes? porque fomos habituados assim também, e porque o nosso conto não tem nada a ver com o conto atual. Nós gostávamos mesmo do verdadeiro contador de histórias, que era aquela pessoa que, para dizer que tinha ido buscar 1 quilo de açúcar à mercearia, tinha dado uma volta à Viana do Castelo, tinha visto Fagundes, tinha visto a Praça da República, passado por baixo da Ponte Eiffel e que estava na meia dela, não é? Portanto, isto tudo hoje não é possível porque a nossa vida é uma aceleração, queiramos que não, nós as vivemos em contrarrelógio, não é? Pela vida que levamos, pelos empregos que temos, pelas responsabilidades que assumimos, tudo isso, e até pela vida familiar. Portanto, hoje nós não temos tendência a fazer essas curvas tão grandes para nem chegar onde queremos, nem há necessidade. E somos altamente criticados quando fazemos, principalmente pela camada mais jovem que gosta de para ali, quero saber o que se passou e acabou, não é? Portanto, há que dosear isto e a escrita tem uma máxima importância por causa também da letra realmente e pela largueza até, parece que há uma sensação de liberdade do leitor ali, não é? Sim. Isso tem de ser uma das condições necessárias a uma boa leitura, penso eu. Portanto, acho que está muito bem conseguido nesse aspecto e no aspecto gráfico em geral. Gostei do livro, embora ainda não o tivesse acabado de ler, porque alguns empecilhos se colocaram no caminho. É natural, não é? Mas está aqui pronto. Isso é um direito do autor, claro. do leitor. Ora bem, eu não queria dizer tanto, mas eu sou daquelas pessoas que leio 3 livros ao mesmo tempo. Portanto, este é um dos da minha mesa de cabeceira. Estão lá mais 2. Por acaso agora até estão mais porque estou a separar uns livros aí temáticos, mas não estou a ler. Mas são 3, este é o terceiro. Portanto, estão mais ou menos em pé de igualdade, para ninguém ficar triste. Exato. E aconselho vivamente a que se lê mais que um livro ao mesmo tempo, que não faz mal a ninguém e com certeza que vai tirar as conclusões melhores, por certo. Sim, Laura, sim. Para terminar, o que é que a gente poderia dizer sobre a orgânica deste livro, por exemplo? Sei que está dividido em capítulos, cada capítulo chama a atenção para um pensamento, exatamente, não é verdade? Que está impresso na leitura. Exato. Não é sim, é retirado da leitura. É retirado do que está escrito, sim. E que me deu muito alento eu entrar nesse capítulo, com esse título, que não é um título, que ao fim e ao cabo... É um subtítulo, no fundo. E a pessoa que lê o título vai encontrá-lo aqui ao fundo. Aqui, por exemplo, estou neste. Os seus lenientes passos arrastaram-se consigo na escuridão. Aqui, o pai de Carlos tinha Alzheimer. E o Carlos sofreu, ia visitá-lo sempre. E ele via o pai, ficava tão triste do pai não o reconhecer, quando ele ia visitá-lo ao lar. E que quando vinha embora, ele arrastava-se com aquela tristeza, porque ela falava com o pai. "Oh pai, não me conhece. Quem é o senhor?" "Sou seu filho, Carlos." Normal, não é? Normal. E ele disse, casos. "Quem é que disse? Quem era? Deixe lá." E ele depois já não insistia, o Carlos nunca insistia com ele. E ele, quando vinha embora, ele vinha arrastado, percebes? E ele sofreu... E tudo isto tem uma associação. Estou aqui nesta... Era meu companheiro o caderno pautado de argolas. Este caderno pautado era a Clara, que ia visitar a mãe. A mãe tinha o propósito, ela quis tirar da mãe os ditados populares e os adágios todos que a mãe sabia. Sim. E ela ia lá de propósito à casa da mãe, com o caderno de argolas pautado, escrever. Outras vezes não podia ir e ficava com pena de não poder ir. E até que a mãe falece. Pois. E ela... sente mágoa daquilo que o negócio está a dizer, a vida impõe-nos tanta movimento
que deixamos para trás as coisas maravilhosas. E depois, apesar de nos parecerem pequenas, depois tornam-se monstros. Enormes. E a gente, nós penalizamos. Ora, por porque isso é que não se tornam parei? monstros. Porque é que eu não Que a fui gente mais já os cedo? perdeu. Porque é que eu não saí mais cedo do trabalho? Porque é que eu não fui... E perdemos os amigos. Eu vou amanhã. Ela é minha amiga, ela aguarda. E preterimos. Nós preterimos a amizade a um momento de... Mas a vida é assim. A vida é assim mesmo. Portanto, encontram aqui toda essa subdivisão inerente ao... Sim, são 3 mulheres, essencialmente 3 mulheres com uma personalidade muito forte que vivem aquilo, similares à nossa vida, pronto. Pois, nada diferente do que se passa no nosso tudo cotidiano. Igual, o que passa aqui passa no nosso mundo, na nossa sociedade, que também é castradora, claro, porque se tu falas com alguém de sexologia ou de qualquer coisa inerente à tua vida íntima, já te dizem assim, olha, coitadinha, olha, lá está a falar dessas coisas. Não, e a sociedade castra-nos, porque ainda diz que isso não se deve falar. E aqui elas falam. Aqui há uma Helena, que elas falam das coisas... E que as preocupam, sim. Sim, da líbido, da ereção, portanto, isto tudo é natural. Tudo que está aqui é natural. Agora, as pessoas, se forem retrógradas, se calhar não conseguem, dizem assim, olha, ela está atrevida, não é? Não é? Mas isso é o problema de cada um. Ora, não podemos mudar nada. A mim dizem assim, tiveste coragem. É verdade, pronto, coragem exatamente. tenho trabalho, tenho. Mas é meu, gosto, percebes? Agora, acho que se comprarem... E ninguém te tira. Não, está feito. Quer dizer, tirado já está, não está é? Está feito, e ele agora não é meu, diz que depois está... Agora já é dos outros. Agora já não é teu, é dos outros. E a capa também achei que foi espetacular, porque foi eu que escolhi a capa. Foi o meu primo que fez, António Macedo, que a fotografou. Esteve aqui estúdio. Também com o Zuluaga. Eles vão agora expor... pintor. Vão expor agora, sim, artista grandes plástico. pintores. Sim, os dois muito bons artistas plásticos. E ele, no estúdio dele, fez-me, fotografou, e acho que a capa também está naquela... Está interessante, sem está convidativa. É. E acho que o livro também é convidativo, por aquilo que eu tenho ouvido, o livro é convidativo, e quando as pessoas me dizem algo que é bom sobre o livro, e eu fico contente, as pessoas que não me conhecem e que conseguem me dizer alguma coisa sobre que leram, e eu fico feliz porque não estão-me a dizer por favor, percebes? Naquela amizade que diz assim, olha... Está bonito, olha, gostei. Sim. Não, há ali palavras... Notas bem a diferença. Não tinham que dizer, percebes? Claro, isso também se quando nota. dizem eu fico feliz. E agora, se quiserem adquirir o livro, tem no Porto, na Leia e na Unicep. Muito aqui bem. Em Viana não tem em Famalicão, na Fonte Nova, na livraria, e em Espinho, na Rua 19. Aqui de Viana ninguém vai para Espinho, não é? Mas pronto. Laura Macedo, procura no Facebook, encontrará Sim, a certeza. Facebook, e podem pedir. E podem pedir diretamente. Exatamente. Portanto, não fica mais caro por isso. Não, portes. Fica ao mesmo preço. Portes pagos por a autora. E pronto, está divulgada a obra, está apresentada a autora, o pseudónimo também, para quem não sabia quem era a Helena Miguez, e nós também ficamos contentes por te ter cá, por poder divulgar o teu trabalho. É sempre bom, isto é sempre uma lança em África, é sempre um mundo de preocupação e de querer atingir o objetivo, e só por isso já vale a pena a divulgação, para fazermos justiça ao trabalho que a pessoa teve, quanto mais não seja. Sim, exatamente, é um trabalho. Espero-te no próximo trabalho. Muito obrigada. Está bem? Para daqui a um ano a gente vai voltar sim, daqui a um ano, a estar aqui, com certeza. Esperemos estar cá todos. Com certeza que sim. Muito obrigada foi um gosto. Muito obrigada também por ter estado cá. E quanto a nós, já sabe, na próxima semana marcamos encontro, como sempre, para estar consigo à hora do costume, agora nestas 2 versões que não deixam de ser interessantes. Fique bem, até à próxima semana. FM